Reverendo Walter Graciano Martins. Este homem fez Calvino falar em português por muitas vezes. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, história e dedicação à obra de Cristo. Agradeço ao Senhor pela sua vida. O reverendo Walter Graciano foi ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1964, tendo servido fielmente ao rebanho do Senhor e posteriormente jubilado no ano de 2009. Ao longo de décadas, dedicou-se como um dos mais importantes tradutores da tradição reformada para a língua portuguesa, sendo especialmente reconhecido com um vasto trabalho sobre as obras de John Calvino. Por meio de sua dedicação silenciosa, diligente e humilde, o reverendo Walter foi para muitos a voz de Calvino na língua materna. Saudações cristãs, sejam bem-vindas a este canal. Bem, senhores e senhoras, o cenário evangélico e reformado brasileiro despediu-se no último dia 30 de janeiro de 2025 do reverendo presbiteriano Walter Graciano Martins. Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB, ele era amplamente reconhecido como a voz de Calvino no Brasil. Dedicou seu trabalho monumental na difusão da teologia clássica. Antigo editor da editora Cultura Cristã e um dos mais prolixos tradutores de João Calvino no Brasil, figura de destaque na disseminação do evangelho monergístico em língua portuguesa. Dentre as milhares de páginas traduzidas, 3 obras sintetizam praticamente a importância do seu trabalho para a igreja brasileira. Primeiro, nós temos as Institutas da Religião Cristã, uma obra de 1559 da pena de João Calvino. A sua tradução ela foi uma edição definitiva, vertida diretamente do latim e do francês. É considerada um marco acadêmico no Brasil. Também o pastor Walter ele fez os comentários, traduziu os comentários bíblicos de Calvino. O reverendo Martins traduziu quase a totalidade dos comentários de João Calvino sobre o Novo Testamento e em grande parte do Antigo Testamento, permitindo um estudo bíblico mais profundo. Foi como editor e tradutor que o reverendo Walter daria sua mais conhecida contribuição à Igreja Presbiteriana Brasileira. Em 1987, assumiu a função de diretor comercial e depois editor da Casa da Editora Presbiteriana, cargo que ocupou até 1994. Seu maior empreendimento foi a tradução de obras do reformador João Calvino, incluindo a maioria dos comentários bíblicos. Nas palavras do reverendo Webster Maia, ele diz o seguinte sobre o pastor Walter: não é possível exagerar a importância do reverendo Walter para a difusão do pensamento calvinista no Brasil, especialmente pela leitura direta do próprio Calvino, cujas obras se constituem em exposição fiel das Escrituras. Quase tudo o que temos em português vem da lavra do reformador, procede de seu trabalho incansável. Movido pelo desejo de ver Calvino falando português, fundou em 1995 a editora Paráclitos, especialmente para publicar as obras do reformador. Mais tarde, associou-se à editora Fiel, que assumiu o compromisso de concluir a publicação das traduções das obras completas de João Calvino. Também traduziu para a Cultura Cristã a teologia apologética de François Turrentini, vários livros e diversos comentários do Novo Testamento. Sua meta transcendia denominações, como ele próprio escreveu em 2018.
Ver João Calvino lido em todos os países de língua portuguesa é para mim profundo regozijo. Essa é a tarefa que o Eterno me deu. Jubilou-se em março de 2010 perante a Igreja Presbiteriana em um culto em que ele foi o pregador. Jamais interrompeu seu trabalho como tradutor, mantendo-se ativo até seus últimos dias, residindo por último em Goiânia desde 2004, onde frequentava a igreja do setor Novo Horizonte e era membro do Presbitério Sudoeste Goiano. O reverendo Walter manteve-se fiel ao chamado até o fim. A Igreja Presbiteriana Brasileira perde um dos seus mais fiéis servos da palavra. Mas o legado do reverendo Walter Graciano Martins permanece vivo através de dezenas de obras que traduziu, permitindo que gerações de brasileiros tenham acesso às riquezas da teologia reformada em sua própria língua. O seu canal no YouTube tem apenas 15 vídeos. Afinal, o seu foco era a tradução das obras da pena de João Calvino e era o seu enorme trabalho deixado para as próximas gerações. É por isso que a palavra de Deus nos mostra também uma esperança para aqueles que serviram ao Senhor e já partiram para a eternidade. Diz o Salmo 116, versículo 15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Que possamos nos alegrar pelos grandes feitos e o legado desse grande servo de Deus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Mas eu quero que todos saibam que eu alcancei 84 anos de idade. E é tempo mesmo de partir. Mas sempre dou graças a Deus por me usar. Eu me chamo de trabalhador braçal no reino de Cristo. Tudo o que eu dei a Ele, tudo o que eu fiz até aqui. Eu não faço mais, eu parei, né? A minha doença é grave, os médicos não descobrem, né? Mas um homem de 84 anos pode confessar que a morte está chegando, meu tempo está chegando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque eu acho que possivelmente o ano que vem, em outubro do ano que vem, eu não vou estar aqui. Já parti. Que o Senhor nos conduza. O Senhor se sente realizado com o trabalho que realizou? Tudo que eu fiz foi em nome de Cristo. Amém. Se for bem recebido, aleluia. Se for mal recebido, glória ao Eterno, porque estão recebendo mal a obra de um bom escritor, João Calvino. E que Deus usou até aqui um homem comum, um homem comum, para fazer um trabalho que um homem incomum não faria. Não tenho medo de fazer essa declaração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo trabalho das mãos do Senhor. Bom
nos apresentam grandes homens? Eu apresentei um grande homem, mas como pequeno, né?